É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet para destacar o Vasco da Gama inicialmente, que é o time da moda, né? Os matemáticos colocam o Vasco aí com 90%, outro quebra um pouco o galho, dá 80%. O fato é que o Vasco não está rebaixado. E quem não está rebaixado não pode ser rebaixado por decreto, só depois do jogo. Agora, uma coisa é certa. O técnico, na partida contra o Corinthians, estabilizou o sistema defensivo. É bem verdade que o Corinthians não é muito agressivo, mas estabilizou o sistema defensivo. Acho até que o Luan entrou muito bem na zaga, colocou 3 volantes. Agora, um time não consegue sair da zona do rebaixamento sem os chamados lançadores. Esse é um lançador, o Marlone. Então você vai pedir para um garoto que veio da base agora para ele resolver o problema do rebaixamento. O lançador machucou, Juninho, azar. E Pedro Quem está fazendo a função de volante. Então o treinador imagina que nós teremos uma compensação pelas laterais, com Fagner e Otunco. Ele imaginou isso num jogo contra o Corinthians, não deu certo. Então tem que adiantar o Pedro Quem, né? E o Marlone tem que sair da ponta e entrar no meio para tentar resolver o jogo, para dar o último passe. Você faz gol quando você dá o passe acertado, tirando do zagueiro para botar o atacante diante do goleiro. Senão não funciona. O que adianta estabilizar o setor defensivo, que realmente estava vazando água, é uma defesa horrível a do Vasco da Gama. O sistema está muito difícil. Você estabiliza, mas não classifica. O que adianta isso? Então, diante do Cruzeiro, vamos ver se o técnico consegue colocar os lançadores. Pelo menos 2 lançadores. Pedro Quem discutindo com o Cruzeiro e... porque o Cruzeiro é titular e pode cobrar uma multa, uma penalidade. E colocar o Marlone centralizado, Adilson. Não é Marlone na ponta esquerda como atacante que você está falando. É Marlone centralizado. Esse aí que você está vendo na foto. Decisão Flamengo e Atlético do Paraná. O cenário é o seguinte, minha gente, Curitiba. Levantei os dados do Atlético lá. O Atlético dentro da casa dele lá em Curitiba é imbatível, só perdeu um jogo. Ele tem um aproveitamento lá do tipo do Cruzeiro. O que o Flamengo tem que fazer do meu ponto de vista? A saída do Paulinho incomoda o Atlético do Paraná, porque pode fazer um gol e desestabilizar o Atlético? Sim, mas não é só isso não. Não é só isso não. Paulo Baier tem que ser vigiado. Ele distribui o jogo. Ele na bola parada, então você não pode fazer faltas. Olha o que eu estou falando. Você tem que controlar os atacantes, você não pode fazer faltas, a cobrança de escanteio. Tudo isso o Jaime tem que botar na planilha para evitar que o Atlético abra uma vantagem muito grande. Por que razão? Porque se ele colocar 2 gols de diferença e não tomar gols lá, vamos pegar esse cenário, ele chega no Maracanã e diz assim, Flamengo, eu não quero o jogo, você me ataca e eu vou usar o contra-ataque. Você compreende isso? Então o Flamengo tem que ter um jogo que não é um jogo normal, vou jogar contra o São Paulo, jogar contra o São Paulo, vai jogar uma decisão. E uma decisão depende de estratégia, de como você vai neutralizar as principais jogadas do adversário. Isso nós vamos conferir. E o Fluminense deu bem, minha gente. Pode, de fato, fugir. Por uma razão. Encontrou 2 jogos à feição. Primeiro contra o Náutico, que o Náutico não está ganhando de ninguém. Segundo, o São Paulo, por conta da Copa Sul-Americana, decidiu colocar o time reserva, que de uma maneira ajudou o Fluminense. Mas o Fluminense não está nem aí. O Náutico está na tabela. Se o Náutico já foi rebaixado, é problema do Náutico. E se o São Paulo está envolvido na Copa Sul-Americana, isso é um detalhe do campeonato. O Fluminense tem mais é que aproveitar as oportunidades e sair do risco do rebaixamento. E o Botafogo, para a gente fechar. 4-0 no Atlético do Paraná, que errou muito, está com a cabeça no Flamengo, mas o Botafogo ainda tem condições, vai ter que lutar bastante, porque desperdiçou em muitas rodadas a oportunidade de ter assegurado uma vaga para a Libertadores. Mas a luta está aberta e o Botafogo tem elenco ainda para buscar essa vaga. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi, o trânsito fluido eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço aqui.